Boas pessoal, bem-vindos ao TASNLPT, sou o DJ Tosa, está bom aqui por TASNLPT malta. Neste vídeo vou falar sobre uma coisa, vocês já viram no título, claro, mas para quem não viu, pessoal, para quem não viu e conduz, provavelmente esta semana, se vocês forem a conduzir, ou então se forem a acompanhar alguém que esteja a conduzir, vocês vão ver muitas pessoas a caminhar na estrada. Sim, aliás, caminhar na estrada não tem nada de mal, pode ser pessoas que estejam para deslocar-se, por exemplo, de uma localidade para a outra, ou ir à casa de alguém a pé, ou então fazer uma caminhada por desporto. É mais mal, mas nesta semana, cá em Portugal, é muito provável encontrar milhares e milhares de pessoas a caminhar, todas com aqueles coletes refletores. Essas pessoas estão a fazer uma caminhada, ou seja, estão a fazer uma peregrinação a Fátima. E porquê? Porque neste próximo fim de semana, malta, nos dias 12 e 13 de maio, celebra-se os 101 anos após as aparições da Nossa Senhora de Rosário de Fátima aos Três Pastorinhos. Malta, disto que eu vos vou falar hoje, vou tentar ser o mais breve possível. Vou ter aqui a ajuda do Wikipedia. Sim, ao contrário do vídeo de 25 de Abril, que eu fui resumindo para uma folha. Pronto, agora vou aqui falar-vos um pouco. Bem, a Nossa Senhora de Rosário de Fátima apareceu aos Três Pastorinhos na Cova da Iria, ou seja, onde está atualmente o Santuário da Nossa Senhora de Fátima. Também é conhecido como o Altar do Mundo. Pois é, malta. O Vaticano pode ser a capital da Igreja Católica, mas Fátima é o Altar do Mundo. Então aqui, passando para a Wikipédia, pronto, estas aparições de Fátima, uma designação dada como um ciclo de aparições marianas, começou em 1917, mas aliás, antes de 1917, houve as aparições do anjo da guarda. Depois houve malta. Vou aqui então, vamos aqui ver, o anjo da guarda e a Nossa Senhora apareceram em frente às crianças, ambos. Todos primos, aliás, a Jacinta e o Francisco foram irmãos, enquanto que Lúcia foi prima deles. Pois é. E pronto, como toda a gente sabe, a Lúcia foi a última pessoa que viveu até há pouco tempo e que infelizmente também acabou por nos deixar. Enquanto que Jacinta e Francisco deixaram-nos ainda muito cedo, aliás, muito antes de nós, eu, de vocês, nossos pais, termos nascido. E se calhar os vossos avós já eram vivos, só que ainda eram bebés. Pronto. Quanto à primeira aparição, o relato da mais velha dos videntes, da Lúcia, descreve os acontecimentos assim: andava eu com os meus primos Francisco e Jacinta a cuidar do rebanho e subimos à encosta em procura de um abrigo, a que chamávamos Loca do Cabeço. Depois de ir merendar e rezar, alguns momentos havia que jogávamos e eis que o vento sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava. Pois o dia estava sereno. Então começámos a ver a alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente. Uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos-lhe distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meio absortos. Não dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, ele disse: não temeis, sou o anjo da paz. Orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitámo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. A segunda aparição deu-se por volta de meados de verão de 1916, sob o poço da casa dos pais da Lúcia, junto ao qual as crianças brincavam muitas vezes. E Lúcia escreveu: fomos, pois, passar as horas da sesta à sombra das árvores
que cercavam o poço já várias vezes mencionado. De repente, vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orai. Orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Agora, a Lúcia. Pronto, sempre que for o anjo, vou levantando um bocado a mão direita. Sempre que for a Lúcia, a mão esquerda. Se for algum dos outros, levanto as duas, ok? Como havemos de sacrificar? De tudo o que puderes, oferecerei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. E desapareceu. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito, como a luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado. Pronto, já agora para a terceira aparição foi já no outono desse mesmo ano, na Loca do Cabeço. Como descreve Lúcia, rezávamos aí o terço e a oração que na primeira aparição nos tinha ensinado. Estando depois aí, apareceu-nos pela terceira vez, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças em que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia e deu-me a hóstia a mim, continha o cálice, e o que continha o cálice deu de beber à Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se protestou em terra e repetiu connosco mais 3 vezes a mesma oração. Pronto, ou seja, também houve depois das aparições, então, que a 13 de maio de 1917, os 3 pastorinhos brincavam na Cova de Iria, pronto, que era a propriedade dos pais da Lúcia, localizada a 2,5 km de Fátima, mais ou menos a 120 ou 130 km de Lisboa. Pronto, por volta do meio-dia, depois de rezarem o terço, observaram 2 clarões como se fossem relâmpagos. Com receio de começar a chover, reuniram o rebanho e decidiram ir-se embora, mas no caminho e logo abaixo outro clarão teria iluminado o espaço. Nesse instante teriam visto em cima uma pequena azinheira, onde agora se encontra a capelinha das aparições. Era uma senhora vestida de branco e mais brilhante que o sol, espargindo a luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessando pelos raios do sol mais ardente, descreve Lúcia. A sua face, indescritivelmente bela, não era nem triste nem alegre, mas séria, com uma suave censura, as mãos juntas como a rezar, apoiadas ao peito e voltadas para cima. Da mão direita pendia um rosário, as vestes pareciam feitas de luz, a túnica era branca e branco o manto, orlado de ouro que cobria a cabeça da Virgem, que lhe descia até aos pés. Não se lhe viam os cabelos nem as orelhas. Os traços da fisionomia, Lúcia nunca pôde descrevê-los, pois a sua formosura não cabe em palavras humanas. Pronto, depois também Nossa Senhora falou várias vezes aos pastorinhos. Pronto, vou usar o mesmo método que estive a usar há bocado,
que, pronto, sempre que levantava a mão direita era o anjo que falava, desta vez a Nossa Senhora. E sempre que for algum dos três pastorinhos, levanto a mão esquerda, ok? Pronto. Não temeis medo. Eu não vos faço mal. De onde é vosso mercê? Sou do céu. E a Nossa Senhora ergueu as mãos apontando ao céu. E o que é que vosso mercê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. A Maria das Neves já está no céu. Esta foi a Lúcia que se referiu a uma mulher que tinha morrido recentemente, naquela altura. Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até ao fim do mundo. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e da súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois de ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi pronunciar estas últimas palavras que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos com uma luz muito intensa, como que o reflexo delas expedia. Depois, no dia 13 de junho de 1917, nesse local apareceram 50 pessoas curiosas pelos factos, entretanto revelados pelos pastorinhos. Volta de meio-dia, os videntes notaram novamente o clarão, a que chamavam o relâmpago, mas não era propriamente tal, mas sim o reflexo de uma luz que se aproximava. Alguns dos espectadores notaram que a luz do sol se obscureceu durante os minutos que se seguiram ao início do colóquio. Outros afirmaram que o topo da azinheira, coberto de rebentos, pareceu covar sobre um poço um momento antes da Lúcia falar. Durante a troca de palavras entre a Lúcia e a aparição, alguns ouviram em sussurro como se fosse o zumbido de uma abelha. Vosso Messias, quem me quer? Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Então, Lúcia pediu a cura de um doente. Se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Fico cá sozinha? Não, filha. E tu, sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho te conduzirá a Deus. Pronto, foi no momento que disse estas últimas palavras que abriu as mãos e comunicou pela segunda vez, e o reflexo dessa luz imensa. Pronto, depois repetiu-se sucessivamente até outubro. Mas há aqui uma parte que eu estou agora aqui a ver, que em Portugal, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixar de ofender a Deus, o reinado do Pio XI começará. No reinado de Pio XI começará outra pior. Pois, aqui está-se a referir ao fim da Primeira Guerra e ao início da Segunda Guerra. Por fim, mas está aqui uma parte que é bastante mais curiosa. O Santo Padre consagra-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé. Então, vimos a terceira parte do segredo, o atentado ao Papa. Ou seja, para Nossa Senhora, pelos vistos, aliás, deu a entender, falou
o atentado do Papa João Paulo II. Pronto, depois de 19 de agosto de 1917, os 3 pastorinhos não puderam ir à cavalaria, pois foram raptados pelo então administrador do Conselho de Vila Nova de Orém, o Artur de Oliveira Santos. Os 3 pastorinhos chegaram chegaram a ser presos, depois acabaram por ser libertados. Pronto, a 13 de outubro, de facto, os pastorinhos terem revelado que a Virgem iria fazer um milagre nesse dia e que todos acreditassem estavam presentes na covadeiria cerca de 50 mil pessoas, segundo os relatos da época. Chovia muito. As pessoas chovia muito. Então, os 3 pastorinhos que estavam na frente. Pronto, no momento, Lúcia disse para a multidão para olhar para o sol. Aliás, disse primeiro para fechar os guarda-chuvas e olhar para o sol. Espera aí. Não foi isso. Depois Lúcia pediu para fecharem os guarda-chuvas. O que é que você me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. Continuem a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Lúcia tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curava os doentes e se convertiam os pecadores. Nossa Senhora disse: uns sim, outros não. É preciso que se emendem. Pensem perdão dos seus pecados. E mandou um aspecto mais triste. Ainda disse: não ofendam mais Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Abriu as mãos e fez-las refletir no sol. E enquanto se levava, continuava o reflexo da sua própria luz. Então Lúcia disse para a multidão olhar para o sol, levada por um movimento interior que isso impeliu. Desaparecida a Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José como menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. Era a Sagrada Família. São José como menino pareciam abençoar o mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois de desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor acabrunhado de dor, a caminho do Calvário. Nossa Senhora que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Pronto, depois também houve aparições particulares. Neste caso foi, por exemplo, a Jacinta, que quando ela viu o Santo Padre, Jacinta diz aliás, Lúcia escreveu na terceira memória: um dia fomos passar as horas da sesta junto ao poço dos meus pais. Jacinta sentou-se nas lajes do poço. Francisco comigo foi procurar mel silvestre nas silvas de um silvado de uma ribanceira que aí havia. Passado pouco tempo, a Jacinta chama por mim: não viste o Santo Padre? Não. Pronto, vocês podem consultar isto na Wikipédia. Depois houve também as visões da guerra e muitas outras coisas. Também houve várias controvérsias, como já falei, chegaram a ser presos, e também agora, atualmente, está a gerar alguma controvérsia, porque as pessoas estão a dizer de que isto agora está a ser mais negócio do que religião. Eu acredito que seja mais religião do que negócio, porque ninguém iria brincar com coisas destas, a não ser que sejam pessoas cheias de ganância. Porque já temos aqui eventos históricos. Pronto, a 28 de março de 1907 nasceu Lúcia dos Santos, em Aljustrel. Dia 11 de junho do ano seguinte nasceu Francisco de Jesus Marto. 11 de março de 1910, Jacinta de Jesus Marto. Pronto, depois a 28 de julho de 1914 começou a Primeira Guerra. Mas depois está aqui uma coisa que vai, umas partes que deixa pessoas tristes, que é 23, nas vésperas da véspera de Natal, ou seja, 23 de dezembro de 1918, Francisco e Jacinta Marta adoecem, vítimas de pneumonia. A 4 de abril de 1919, Francisco Marto faleceu na casa da sua família. É sepultado no cemitério de Fátima. Pronto, já 21 de janeiro de 1920, Jacinta Marta é levada para Lisboa, onde fica internada no orfanato da Nossa Senhora dos Milagres, na rua
da estrela número 17. E mais ou menos um mês depois, Jacinta faleceu no hospital de Dona Estefânia. É sepultada no cemitério de Vila Nova de Ourém, no jazigo da família do Barão de Alvaiazer. Acho que é assim que se diz. Alvaiazer. São nomes um bocado já um pouco distintos, um bocado complicados de ler. Bom, depois temos aqui outras datas, há muitas datas. Temos aqui as visitas. A 13 de maio de 1982, João Paulo II visita pela primeira vez o Santuário de Fátima, ou seja, porque ele, um ano antes, sofreu um atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Foi quando uma pessoa tentou matá-lo. Depois para aqui, muito mais há muitas coisas. Pronto, a 29 de setembro de 2016, Papa Francisco confirmou a sua deslocação a Fátima em maio de 2017. Pronto, a 23 de março de 2017, Papa Francisco aprova o milagre necessário para a canonização dos beatos de Francisco e Jacinta Marto. Pronto, dia 12 e 13 de maio, celebrações do centenário. Pronto, também posso dizer que os corpos de Lúcia, Francisco e Jacinta estão sepultados dentro da Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Pessoal, agora vou falar um bocado também desse santuário. Como eu já disse no início do vídeo, pronto, é o altar do mundo. Pronto, o santuário é muito grande. Pronto, foi construído mais ou menos, deixa-me só consultar aqui, não tem aqui datas exatas, tem, pelo menos no quadro aqui de lado, mas a fundação foi isto não é o santuário, é a vila, aliás, aldeia barra vila ou município, lá como queiram chamar. Para Fátima é uma cidade. Pronto. O santuário, pronto, não tem aqui exatamente a data, mas tem a localidade, que é a Cova de Iria. Tem um santuário mariano dedicado a Nossa Senhora de Fátima, localizado na Cova de Iria. Vocês podem ver aqui por esta fotografia que aqui está a Capelinha das Aparições, e para um dos cantos dá uma imagem da Nossa Senhora de Fátima, onde supostamente ela apareceu aos 3 pastorinhos. E isto era tudo terreno dos pais da Lúcia. Pronto. Temos aqui, pronto, as aparições, os primeiros planos. Pronto, a 6 de março de 1952, a Capelinha das Aparições foi dinamitada por desconhecidos e parcialmente destruída. Ou seja, não ficou completamente desfeita, mas pronto, lá houve alguém que quis tentar mandar aquilo abaixo. Pronto, nem todas as cargas detonaram. Pronto, vejam bem aqui pelas imagens. Antes da explosão, depois da explosão. Por agora tem aquele reforço. Peregrinação de mais 50 mil pessoas. Vejam bem aqui nesta imagem, malta. Muita gente a dirigir-se à capelinha. Muita gente. E hoje em dia cabem mais de 100 mil ou 200 mil pessoas naquele santuário. A oficialização do santuário, 13 de outubro de 1930, o Bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva, após o encerramento do processo canónico iniciado em 1922, declarou as aparições da Virgem Maria em Fátima como dignas de crédito e aprovou o culto mariano sob invocação de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Pronto, as iniciativas que assim o norte definido encerrou em 1940. Pronto, a 13 de maio de 1946, o cardeal Bento Aloysio e Marcelo Legado Pontifício coroa solenemente a imagem da Nossa Senhora de Fátima.
Mas pronto, o santuário foi sempre sendo construído e vocês podem ver pelas imagens como é que está o terreno hoje em dia. Pois é, para o centenário foram feitas muitas obras e, aliás, vou deixar-vos aí uma pequena comparação entre o que era antes das obras de modernização do santuário e a seguir com depois das obras terminadas e claro com a visita do Papa Francisco. Pronto, e despeço-me daqui deste vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, mas antes de mais vejam bem como é que era antes, aliás, antes das obras de modernização começarem, porque o que foi modernizado foi ali aquela zona. E também, claro, vocês podem ver que há muitas colunas aqui nos postes, as colunas foram removidas. Pá, eu acho que foi uma coisa que ficou um bocado mal, foi remover as colunas, porque é preciso haver colunas de alta sonoridade para que se possa ouvir a missa daqui do fundo. Portanto, nem toda a gente, para uma pessoa que esteja, por exemplo, cá atrás e para que não queira se deslocar-se, está lá à frente para ouvir a missa, pá, vai ter que precisar de ouvir cá no fundo. Mas, pelos vistos, a equipa o pessoal técnico de santuário instalaram colunas um bocadinho mais pequenas e eu acho que devem ser um bocadinho mais fracas do que estas. Da última vez que eu fui lá ainda eram estas que estavam lá, por isso não posso dizer mais nada. Mas quando foi o centenário, claro, instalaram lá 2 palcos de concertos para meter lá aquelas grandes colunas para que se pudesse ouvir tudo muito bem. Aliás, vocês vão já notar aí o áudio de como é que era com estas colunas quando foram, e vocês vão ver aí que parte do santuário está em obras. E depois da visita do Papa Francisco, já com o santuário modernizado e claro, e com o som que vocês vão ouvir não é só, aliás, o que vai se ouvir de eco é o das novas colunas e do som de alta qualidade é das colunas de palco. Ok, pessoal? Vamos, entretanto, dar início à celebração central da nossa peregrinação. Celebramos a missa de Nossa Senhora de Fátima, a que preside o Sr. Dom Raimundo Damasceno Assis, Cardeal Arcebispo de Aparecida, no Brasil. Está também o Sr. Núncio Apostólico, Dom Rino Passigato, e o Sr. Bispo, Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima, e outros bispos vindos de todo o país e do estrangeiro. No serviço de peregrinos do santuário inscreveram-se 130 grupos de 30 países, 44 de Portugal, 1 da África do Sul, 6 da Alemanha, 3 da Austrália, 2 da Áustria, 14 do Brasil, 2 de Cabo Verde, 2 do Canadá, 1 da Colômbia, 1 do Congo, 1 da Coreia do Sul, 1 da Croácia, 4 da Espanha, 3 dos Estados Unidos da América, 1 da Eslovénia, 2 das Filipinas, 3 da França, 1 do Gabão, 2 de Gibraltar, 1 da Indonésia, 3 da Irlândia, 16 da Itália, 1 do Paraguai, 6 da Polónia, 3 do Reino Unido, 1 da Reunião, 1 do Ruanda, 2 da Suíça e 2 de diferentes países. A Eucaristia é o centro do culto mariano. Iniciamos por isso mesmo o cortejo litúrgico na capelinha. Voltemo-nos para lá e com alegria participemos de coração. Saudará a Virgem Maria como Mãe do Senhor, como Rainha do Rosário de Fátima. E nós, nesse momento, associar-nos-emos à sua voz e diremos todos juntos esta oração. E diremos várias vezes: Ave o Clemens, Ave o Pia, Salve Regina Rosari Fatime, Ave o Dulcis Virgo Maria. Irmãos peregrinos, os sinos deste santuário já nos anunciam que o
Papa Francisco, dentro de instantes, vai juntar-se à Igreja Peregrina como peregrino na esperança e na paz. Vamos estar atentos. O Papa vai juntar-se a nós como pastor universal para presidir a esta Assembleia que celebra o centenário das aparições. Seja bem-vindo, Papa Francisco. Seja bem-vindo, sucessor de Pedro. Seja bem-vindo, peregrino na esperança e na paz. Seja bem-vindo, bispo vestido de branco. Bem-vindo, Papa Francisco, tu és Pedro e